Meu nome é Ricardo, e se há algo que aprendi ao longo da vida é que até os erros mais bobos podem ter efeitos surpreendentes. A história que vou contar começou em um fim de semana comum, quando eu decidi organizar um jantar em casa para alguns amigos e familiares. A intenção era simples: reunir todos, conversar, rir e aproveitar o momento. Mas, como vocês já devem imaginar, nada saiu exatamente como planejado. Lá estavam meus convidados, e Mariana, minha irmã mais nova, sempre cheia de energia e pronta para fazer piadas, Gustavo, meu amigo de longa data, com seu jeito descontraído e comentários espirituosos, Letícia, prima que sempre observa tudo com atenção, mas não perde uma oportunidade de rir, Daniel, meu cunhado, que adora provocar situações engraçadas, Sofia, amiga de infância que consegue transformar qualquer situação em diversão, e Carla, minha mãe, que apesar da paciência, não deixa de soltar algumas críticas construtivas de vez em quando. O erro começou de maneira totalmente inocente. Eu estava na cozinha, tentando preparar um prato novo que vi em um programa de culinária. Achava que impressionaria a todos com minhas habilidades culinárias, mas, enquanto tentava cortar os legumes rapidamente, acabei derrubando metade deles no chão. Mariana, que passava por ali, soltou um risinho. Ricardo, você realmente sabe começar um jantar com estilo. Gustavo, sempre pronto para transformar qualquer situação em piada, comentou. Olha só, pessoal, o show de cozinha ao vivo do Ricardo começou. Enquanto eu tentava recolher os legumes sem derrubar mais nada, Letícia observava a cena, segurando o riso, e Daniel não perdeu tempo em brincar. Se você continuar assim, vamos ter que chamar o corpo de bombeiros para salvar a cozinha. Carla, minha mãe, balançou a cabeça, suspirando, mas não conseguiu evitar um sorriso. Sofia apenas se aproximou e disse: Ricardo, acho que você acabou de nos ensinar algo valioso. Rir de si mesmo é o tempero secreto de qualquer reunião. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O erro, que inicialmente me envergonhou, começou a criar um clima de leveza e risadas. Cada gesto meu, cada tentativa de corrigir a situação, era acompanhado por comentários engraçados e observações espirituosas. Percebi que, sem perceber, aquele erro bobo estava se transformando em uma ponte para aproximar as pessoas ao meu redor. Enquanto eu tentava salvar o jantar e recuperar o controle da cozinha, sentia uma mistura de constrangimento e diversão. Mas a cada risada compartilhada, a vergonha diminuía, e o ambiente se tornava cada vez mais acolhedor. O que poderia ter sido apenas um momento embaraçoso se transformava em uma oportunidade única de criar memórias felizes e fortalecer os laços com aqueles que eu mais amava. Enquanto eu tentava reorganizar os ingredientes e salvar o que ainda podia ser aproveitado, percebi que a cozinha havia se transformado em um verdadeiro campo de batalha culinário. Os legumes espalhados no chão, a panela que quase virou e o aroma do prato meio queimado eram apenas parte do cenário do desastre que se tornava cada vez mais hilário. Mariana, aproveitando cada detalhe, começou a narrar minhas ações como se fosse uma comentarista de reality show. E agora, Ricardo enfrenta o desafio final: não derrubar mais nada. Gustavo, não querendo perder a oportunidade, acrescentou. A plateia está aplaudindo de pé. Quem diria que cozinhar poderia ser tão emocionante? Daniel, sempre provocador, decidiu entrar na dança, segurando uma colher e fingindo me ajudar, mas acabou derrubando mais alguns legumes no chão. Letícia, apesar de tentar manter a compostura, começou a rir de maneira contida, enquanto Sofia não conseguiu segurar o riso e soltou uma gargalhada genuína. Até Carla, minha mãe, que inicialmente parecia aborrecida, começou a sorrir com as trapalhadas. Nesse clima de caos e diversão, percebi algo incrível: o erro que inicialmente me envergonhou estava se transformando em uma experiência compartilhada que nos aproximava. Cada comentário espirituoso, cada gesto exagerado e cada risada coletiva criava um ambiente de leveza e alegria. Eu mesmo comecei a rir de minhas próprias trapalhadas, percebendo que a vergonha havia se transformado em diversão. Enquanto tentava preparar o prato, decidi fazer algo diferente e abandonei a preocupação com a perfeição e passei a abraçar a situação. Cada erro se tornou motivo de piada, e cada tentativa frustrada de arrumar a cozinha gerava mais risadas. Mariana comentou:
Ricardo, você deveria gravar esses momentos. Isso ia bombar nas redes sociais. Gustavo, sempre animado, acrescentou. Mais do que isso, ia nos unir ainda mais. Olha só, estamos rindo juntos, e isso é o que importa. E foi nesse instante que percebi que o erro bobo, que poderia ter sido motivo de vergonha ou irritação, estava se transformando em uma oportunidade única de conexão e diversão. A cozinha, que antes era apenas um espaço de trabalho, tornou-se um palco de risadas, improvisos e memórias inesquecíveis. Quando finalmente parecia que eu estava conseguindo controlar a cozinha, outro imprevisto aconteceu. Na panela principal começou a ferver demais, e um pouco do molho espirrou em mim, manchando minha camisa nova. Mariana não perdeu tempo e comentou com sarcasmo afetuoso. Uau, Ricardo, você não apenas cozinha, como também se veste de molho italiano. Gustavo, rindo, acrescentou. Isso sim é estilo culinário. Ninguém faz melhor do que você. Daniel, vendo a situação, decidiu brincar ainda mais, pegando uma colher e fazendo gestos exagerados como se estivesse enfrentando um dragão de molho. Letícia, com o olhar divertido, disse. Sério, nunca imaginei que uma refeição pudesse virar um show tão épico. Sofia, por sua vez, aproximou-se e disse. Olha, Ricardo, acho que essa é a sua grande lição do dia e, às vezes, nossos erros mais bizarros nos aproximam das pessoas que realmente importam. E era exatamente isso que estava acontecendo. Cada deslize, cada mancha de molho, cada comentário engraçado transformava o momento em algo mais leve, fortalecendo os laços entre todos. Até Carla, minha mãe, que normalmente reclamaria de uma camisa suja, sorriu e comentou. Bem, pelo menos você está se divertindo, e isso é o que importa. Enquanto eu limpava a bagunça, percebi que a vergonha havia desaparecido. O que poderia ter sido um desastre se tornou uma oportunidade de rir juntos, de improvisar e de criar memórias que ficarão para sempre. Cada gesto, cada piada e cada risada coletiva contribuía para aproximar ainda mais o grupo. Eu finalmente entendi que aquele erro bobo não era apenas uma falha, mas uma ponte que nos unia. A situação, apesar do caos, se transformava em algo memorável. Cada tentativa de corrigir os problemas só aumentava a diversão, e eu percebia que a conexão entre as pessoas era muito mais importante do que qualquer prato perfeito ou jantar impecável. À medida que o jantar se aproximava, percebi que a cozinha já não era mais apenas um espaço de preparo de comida, mas um verdadeiro palco de improvisos e risadas. Cada movimento meu era observado com atenção e transformado em comentário espirituoso por meus convidados. Mariana, sempre animada, decidiu me dar instruções exageradas. Cuidado com a faca, chefe. Você já derrubou metade dos ingredientes, não queremos perder o molho também. Gustavo, sem perder tempo, entrou na brincadeira. Estamos torcendo por você, Ricardo. Lembre-se, cada erro é uma oportunidade de diversão. Daniel, aproveitando a situação, começou a criar uma narrativa dramática, como se eu estivesse enfrentando uma missão impossível. Senhoras e senhores, observem enquanto Ricardo enfrenta o desafio de cozinhar sem se afogar em molho. Letícia e Sofia, sentadas à mesa improvisada da cozinha, riam tanto que mal conseguiam falar, e até Carla, minha mãe, se permitiu soltar algumas gargalhadas contidas, lembrando que mesmo nos momentos de caos é possível encontrar leveza. Enquanto tentava equilibrar a panela e os pratos, derrubei outro ingrediente, espalhando mais um pouco de confusão. No entanto, dessa vez, ninguém parecia aborrecido, todos compartilhavam o riso e a diversão. Percebi que aquele erro bobo estava funcionando como uma cola, aproximando cada pessoa ali presente. E então compreendi algo importante, e a vida não é sobre evitar falhas, mas sobre como reagimos a elas. Cada tropeço, cada comentário engraçado e cada risada coletiva transformava o ambiente. O erro que poderia ter me envergonhado, agora se tornava a força que nos unia, mostrando que a vulnerabilidade compartilhada fortalece relacionamentos. A cada momento, a bagunça se tornava parte da história, e as risadas eram a trilha sonora daquele dia. Eu, antes preocupado com a perfeição,
percebi que estava criando memórias duradouras, momentos que todos nós lembraríamos com carinho e humor. Enquanto o jantar finalmente ganhava forma, percebi que o que antes parecia um desastre total estava se transformando em algo especial. Cada prato meio errado, cada gesto atrapalhado e cada comentário engraçado tornava o momento único. Mariana, observando minhas tentativas de organizar a mesa, comentou: Ricardo, você realmente sabe como transformar um jantar comum em um espetáculo. Gustavo não perdeu tempo em adicionar sua pitada de humor. Sério, quem precisa de chefe profissional quando se tem o show do Ricardo? Daniel, animado, começou a criar pequenas dramatizações de cada um de nós, exagerando gestos e vozes, enquanto Letícia e Sofia apenas riam, compartilhando olhares cúmplices. Até Carla, minha mãe, que normalmente ficaria preocupada com a bagunça, estava sorrindo, percebendo que algo muito mais importante estava acontecendo e risadas compartilhadas e laços fortalecidos. Cada erro que eu cometia parecia gerar uma nova piada, e cada tentativa de consertar algo criava ainda mais diversão. Eu percebi que a vergonha inicial havia se dissipado completamente, substituída por alegria genuína. O que poderia ter sido motivo de constrangimento se tornou uma oportunidade de criar memórias inesquecíveis. Sofia, com aquela calma típica, comentou: Viu, Ricardo? Às vezes, os erros mais bobos nos aproximam das pessoas que realmente importam. E naquele instante, percebi a verdade por trás das palavras dela. Não importava se o molho estava um pouco queimado ou se os pratos não estavam perfeitos. O que importava era o ambiente leve, as risadas, e a sensação de conexão que estávamos criando. Meu erro bobo havia se transformado em uma ponte para o carinho, a amizade e o humor compartilhado. O jantar seguiu entre improvisos, risadas e histórias engraçadas de situações passadas. Eu percebi que o verdadeiro tempero da vida não estava nos pratos, mas nos momentos de leveza, no riso compartilhado e nas pessoas ao nosso redor. E, sem perceber, aquele erro bobo se tornava a lembrança que todos iriam guardar com carinho. Enquanto nos despedíamos, percebi que aquele jantar havia se tornado mais do que uma refeição, era um registro de risadas, improvisos e conexões inesperadas. O erro bobo que derrubei na cozinha havia desencadeado uma série de momentos memoráveis, e todos ali presentes compartilhavam o sentimento de leveza e alegria. Mariana, sempre animada, comentou: Ricardo, essa foi a melhor trapalhada que já vi na cozinha. Valeu cada segundo. Gustavo, sorrindo, acrescentou: Sério, nunca vou esquecer esse jantar. É incrível como um pequeno erro pode criar lembranças tão grandes. Daniel e Sofia apenas riram, lembrando dos momentos mais hilários, enquanto Letícia, com um olhar divertido, disse: Acho que aprendemos algo importante e, às vezes, a vida se aproxima da perfeição quando aceitamos nossas falhas e rimos delas. Carla, minha mãe, encerrou com seu jeito carinhoso: Você realmente nos ensinou que rir de si mesmo é a melhor maneira de unir as pessoas. Estou orgulhosa, mesmo que a cozinha pareça um campo de batalha. E ali estava a lição mais valiosa daquele dia, e nem sempre precisamos de perfeição para criar memórias inesquecíveis. O erro bobo que inicialmente me envergonhou se transformou em uma oportunidade de aproximar as pessoas que eu amo, de compartilhar risadas e de criar um vínculo único e divertido. Enquanto todos se despediam e eu limpava os últimos vestígios da bagunça, senti uma sensação de leveza e gratidão. O dia havia me mostrado que a vida é muito mais divertida quando aceitamos nossas falhas, rimos de nós mesmos e aproveitamos cada momento com aqueles que realmente importam. E, mesmo com o final aberto, saí dali sabendo que aquele erro bobo não seria esquecido tão cedo. Pelo contrário, ele se tornaria uma lembrança recorrente, sempre capaz de arrancar risadas e reforçar a importância de valorizar os momentos simples, cheios de humor e amor.